Não dá para contar quantas coisas mudaram em São Paulo nos últimos 50 anos. Mas de lá para cá, a população aumentou 3 vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega para nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo, nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advogados do Brasil como a guardiã da democracia. Gostaríamos de convidar a todos os associados da ASP e aos advogados em geral a participarem da 23ª Conferência Nacional que se realizará em novembro. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês! Comece já a se programar. São Paulo espera por você. Venha, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. Surpreenda-se com esta cidade em que a palavra de ordem é movimento, mas onde a vida não é só trabalho. Lembre-se de que em São Paulo há tempo e lugar para tudo. Para andar rápido quando for preciso ou para caminhar sem nenhuma pressa. Então trabalhe, conecte-se, passeie, divirta-se, experimente. Curta a cada momento tudo o que São Paulo te reserva. São Paulo é um mundo a ser descoberto e espera por você para este encontro inesquecível. Venham, a nossa Conferência Nacional será um momento único e muito importante para toda a advocacia e para a cidadania. A advocacia reunida fará as reflexões sobre tudo o que estamos vendo, tudo o que estamos assistindo e tratando do futuro daquilo que interessa à advocacia. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O que nós queremos é que haja um debate aprofundado sobre temas que são, sim, a verdadeira razão de existência de um Estado democrático de direito. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar. Todos aqui são da área de direito. Quem não é da área de
Então, eu fiz o curso de formação em costureira profissional, me coloquei dentro da oficina durante 3 meses, o dia inteiro, né? E quis experimentar um pouco desse universo, mas a motivação foi muito pessoal, né? Foi de uma paixão, um processo meu pessoal, né? De metamorfose ambulante, depois de um sabático de uma empresa de consultoria, e eu experimentei, assim, pessoalmente, o processo de cura, tá? Através do trabalho manual, né? Praticamente, a gente ainda tem o trabalho manual na costura, né? Quer dizer, não é artesanal, né? Mas, enfim, foi um processo de cura muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu percebi o quanto eu mesma me deixava vulnerabilizar nesse ambiente de oficina de costura. A aula era o dia inteiro, tá? E eu era muito preocupada, você fica muito concentrada. Alguém costura aqui? Então, pronto, né? Relax, é uma terapia, tá? E muito importante quando você tem a oportunidade de participar efetivamente de todo o processo produtivo, né? Criativo e produtivo do começo até o fim da criação de uma peça, e não apenas um pedaço da peça, uma gola, uma manga, tá? E que muitas costureiras hoje na Ásia passam 10, 15 anos fazendo e costurando a mesma peça, né? Então, esse processo, para mim, ele foi muito enriquecedor, e no aspecto pessoal, de despertar criativo, né, e trabalho manual, mas também no perceber, eu era consultora da área de responsabilidade social corporativa, então eu já vinha explorando um pouco da temática da sustentabilidade na cadeia têxtil há algum tempo, na época em que eu trabalhava no Instituto Ethos e Uniethos, que produziu um estudo, inclusive, bem interessante sobre a temática. Tá? Agora, na oficina de costura, você ficar... Bom, claro, era escolha minha, a oficina de costura era no Senac, né, com um ambiente extremamente agradável. Mesmo assim, 3 meses, o dia inteiro, eu percebi o quanto eu ficava vulnerável. Você fica extremamente envolvido, você não percebe a hora passar. Se você trabalhou 6, 8, 12 ou 18, 22 horas, é cansativo. Imagina, não foi? Foi uma pílula comparado com o que a gente hoje acompanha do que acontece no mercado. Mas, de qualquer forma, eu percebi, nossa, quer dizer, no final dos contos, o próprio costureiro, ele se deixa, sabe, escravizar. Quer dizer, tem ali um limite, né, muito tênue entre até que ponto você tem controle da operação e a partir de que ponto você se torna efetivamente vulnerável nesse processo. Bom, daí começou a nossa história. Então, esse slide, eu vou assim, explicar para vocês o recorte, tá, que eu fiz da conversa. Tá? Aqui a gente tem vários recortes, a gente podia passar dias aqui conversando sobre tanto dependendo, porque pensar nesse tema, ele é um tema prismático, né? Então, dependendo da direção em que a luz está incidindo, do outro lado você vai ter uma reflexão que ainda abre, né, com várias cores e tal. Então, se é sobre o aspecto ambiental, quer dizer, o nível de impactos negativos hoje ambientais, né, da cadeia têxtil, né, e da moda, são visíveis. Hoje a gente tem muito acesso à informação, tem números, né, acho que a gente tem uma certa dificuldade em ter acesso a números consistentes e atualizados, né, para que a gente possa formular a nossa avaliação crítica do problema. Tá? Ou você vai fatiar pela questão do meio ambiente, ou vai fatiar pela questão de tecnologias, né, da inovação tecnológica. O meu recorte foi o social. Tá? E nesse recorte social, tratando especificamente, olhando com cuidado, especificamente para as pessoas, os agentes hoje que realizam os serviços para a moda, né? E sem os quais ela não acontece. Né? Na verdade, efetivamente, a gente estaria vestindo folha de bananeira até hoje, né? E ainda teria trabalho escravo, possivelmente. Então, muito bem, quer dizer, esse recorte do social... Infelizmente, eu não consegui escapar de alguns números. Eu tentei, mas eu não vou falar de números, tá? Eu vou falar de gente, de olho no olho, de empatia, porque é isso que hoje eu acredito que é o que move, né, e o que vai dar sustentação para todo e qualquer processo de sustentabilidade. Né? Mas não tem como escapar, algumas coisas a gente dá uma olhadinha rápida, né, porque, de fato, quer dizer, hoje o Brasil ele vem perdendo muito nesse mercado, ele está extremamente, está perdendo muita competitividade nesse mercado. Tá? Por mais positivos que sejam os prognósticos da própria BIT, assistimos
É que os números continuam grandes, né? Então, mesmo perdendo a competitividade, os números estão grandes. 9,1 bilhões de peças de vestuário, Cami mesmo. Ai, desculpa, não estou habituada a falar em microfone. Tá? De peças de vestuário, né? 4ª posição entre os maiores produtores mundiais de artigos dessa categoria. Quer dizer, na verdade, ele está um pouco depois, quer dizer, sempre a China, a Índia, Estados Unidos e Paquistão. E esses gráficos, eles não mudam. Isso que é a coisa mais impressionante. Né? Quer dizer, eu fui atrás de gráficos, eu quero números de 2016. Né? E, enfim, vamos ver como é que a gente consegue um pouco mais de transparência também nessas estatísticas. Né? Tá? E eu acho que eu pulei um aqui. Não, tá. E, enfim, com esse posicionamento ainda importante, presente e importante nesse mercado, nessa economia, tá? A gente tem aqui um mapa de produção, né, de moda, que ele está se movendo. Esse mapa da década de 80, Estados Unidos, Europa, Japão, agora é Ásia, né, com a predominância de China, Índia, Paquistão e os demais países da região, tá? Mas esse mapa já está em processo de mudança, ele já está na África, ele já está preenchendo outros espaços geográficos, né? Onde, obviamente, predominam os países de extrema pobreza. Tá? Aqui, um dado interessante, que eu acho que essa é uma vantagem competitiva do Brasil, é que a gente ainda tem, o país ainda tem uma das últimas cadeias Só que a gente tem várias indústrias hoje que estão fechando, né? E então há de se tomar atento a isso, né? O Brasil ocupa a 23ª posição dentre os maiores exportadores têxteis e a 80ª posição entre os maiores exportadores de vestuário. Tá? Então aqui a balança comercial hoje, importação e exportação têxtil, ela é bem desequilibrada e ela tem caído, essa diferença ela tem se agravado, né, a cada ano. A última estatística que eu vi foi de 2013, na verdade. Mas é uma defasagem que tem aumentado, tá? E isso não nos ajuda a manter o nosso mercado interno, né? Só que com esses números grandes, como tudo é grande, a gente também tem que, apesar, né, dessa movimentação, a gente tem uma produção de 175 mil toneladas por ano de resíduos têxteis. Tá? Então a gente está falando aqui de Brasil, né? O setor emprega 1,7 milhão, né, de brasileiros, 75% são funcionários do segmento de confecção, quer dizer, é muita gente, né? Responde pela 4ª maior folha de pagamento, tá? Obviamente dentro da indústria de transformação. Pronto, chegamos, né? Então, são as mulheres que costuram. E é interessante porque são as mulheres que costuram, são as mulheres que, obviamente, sofrem a maior violação em termos de qualidade de trabalho, em termos de exercício de direitos trabalhistas. Quer dizer, elas têm o seu direito de cidadania literalmente roubado, né, e infringido. E até porque, né, percebam, quer dizer, no final, no mapa global, né, estamos falando só de Brasil, e o recorte que eu coloquei foi bastante local. O mundo é predominantemente machista, né? Então é muito legal você submeter a mulher, né, a condições, quer dizer, sai da cozinha, né, e vai para uma oficina de costura. Eu tenho observado que esse ambiente está mudando assim, um bocado, né? Quer dizer, sabe, visão de futuro, são os jovens, cada um com a sua máquina de costura em casa, fazendo a sua própria roupa, e por aí nós vamos, né? Mas veja, então quer dizer, o Mapa Brasil, a gente está com 32 mil empresas, tá? 80% são confecções, só que 82%, ou seja, confecções que não têm muito capital de giro, né, para fazer investimentos tanto em infraestrutura quanto em capacitação de pessoal, ou até como para acompanhar o ritmo hoje de exigências das próprias associações empresariais, né, das grandes varejistas e do mercado internacional. Quer dizer, tem um nível de conformidade que essas pequenas e micro oficinas, né, que são justamente as que são terceirizadas, quarteirizadas, quinteirizadas, e por aí nós vamos. Agora, na final, a gente nem vai precisar de tudo isso, né, com esse novo momento de terceirização. Não sei se essa cadeia vai se estender com tantos níveis, né,
Mas, de qualquer forma, o que nós observamos é o seguinte: o Brasil perde competitividade internacional, né? Inclusive nacional, quer dizer, a gente tem uma situação econômica hoje que é bastante crítica nesse segmento, né, da moda. E forma-se um círculo vicioso, né, em que aquela pequena confecção, tá, ela sofre o aumento da pressão tanto da sociedade, né, quanto dos mecanismos de fiscalização, né, das próprias empresas e varejistas, dos próprios clientes, ou ela trabalha para uma empresa que exporta ou mesmo que atende o mercado local, mas ela tem sofrido pressões crescentes, tá? Produto até hoje da busca da necessidade, né, inclusive do controle da cadeia produtiva, tá? Esse é um grande desafio hoje das mega empresas varejistas, é como é que você consegue efetivamente ter controle, transparência e monitoramento de toda a sua cadeia produtiva. O modelo ele é extremamente complexo, o setor têxtil ele é um setor que é extremamente ramificado e complexo, tá? Então, como é que a gente consegue fatiar esse elefante, né? O fato é que elas sofrem a pressão de fora e de dentro, tá? Elas têm um aumento de custo, porque, por exemplo, hoje, para uma confecção se manter como cliente de uma varejista associada ao BVTEX, todas essas certificações elas custam dinheiro e não é barato, né? Como é que essa pequena confecção hoje se mantém em linha, né, com o seu modelo de certificação atualizado, não é isso? E o dinheiro para o investimento no capital humano, no tecnologia, infraestrutura, vem da onde? Sabe? Então, no final, acaba sendo um fosso sem fim, né? Ela fica circulando entre as demandas internas e externas, a falta de recursos econômicos e acesso a financiamento, tá? Ela não investe no seu capital humano, então os profissionais eles são pouco habilitados, eles não têm produtividade. Em controle de produtividade, gestão numa pequena oficina e controle de produtividade é um gargalo enorme. Tá? Se o costureiro, se a equipe, a confecção, ela não é competitiva, o que é que ele vai fazer? Ele vai terceirizar ou quarteirizar. Ele vai ter que baixar o preço, se ele baixa o preço, tudo vem ao efeito cascata, para baixo. Né? Então, ele paga menos os seus funcionários, ele investe menos nas condições de qualificação, né? Nas condições trabalhistas. Então, quer dizer, a gente vive esse círculo vicioso, tá? Que hoje é a realidade das nossas... Mas esse paralelo a gente faz durante a conversa, agora com alguns cases que eu separei para a gente lembrar
e os cases com os quais eu tenho trabalhado. Fato é que 21 milhões de pessoas no mundo hoje são vítimas de trabalho forçado, e isso é muita gente, né? É muita gente, sabe? Quer dizer, no momento atual, histórico atual, quer dizer, como é que a gente consegue conceber que tem gente que morre de fome, que tem gente que não tem acesso à água potável e que ainda é submetida a trabalho forçado? Né? Então, quer dizer, o que estamos efetivamente fazendo, né? Qual está sendo efetivamente a contribuição de quem não vive essa situação para que a gente consiga superar essas dificuldades, tá? E é claro que esse mercado, ele gera muito dinheiro, né? Porque é muito dinheiro que se faz com a escravidão, né? Quer dizer, você poupa o investimento de milhões em recursos, né? Em impostos. Então, de novo, a gente entra naquela conversa do círculo vicioso, né? Esse dado é bem atual, é bacana, é da Repórter Brasil, e aqui a gente tem um mapa de trabalhadores liberados entre 95 e 2016. Confecção, tá? Tem um número de 528 trabalhadores. A gente acredita, né, Thaís? 1%, então, da pizza, né, hoje, de pessoas que foram efetivamente liberadas, só que perceba que são trabalhadores liberados, tá? Os não liberados, eles compõem um outro grupo. Eu não tenho esse número, não acho que ele exista, na verdade, né? E, então, quer dizer, ele varia entre 1% e 2%. Tem uma outra estatística que chega um pouco próximo de 2%. 2% é nada, imagina 1%, olha só que universo, é engraçado os números, né, como eles enganam a gente. Né, se 1% de uma pizza não é nada, não vai ganhar caloria nenhuma, não vou precisar me matar na academia amanhã. Tá? Agora, 1% dessa 528 pessoas, sabe, que foram efetivamente liberadas, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para pensar e para recordar. Tá? Pode ser assustador, eu sei que tem casos aqui que são ilustrativos, obviamente, reais, mas ilustrativos, cada um deles teve o seu desdobramento, mas eu quando eu estava preparando essa conversa para a gente, e no site da Repórter Brasil, eu comecei a olhar os casos, que a gente sabe, né? É Renner, é Marisa, é Riachuelo, é esse, é aquele e tal, mas você não sabe o que foi que aconteceu, né? O que foi realmente que aconteceu, né? Qual que foi a história, né, que foi contada, e qual será a história que não foi contada, né? Então, de uma forma um pouco provocativa, para fazer um paralelo com o ambiente que eu quero destacar aqui para vocês, né, colocar como um tempero aí para a nossa conversa, eu fui atrás de alguns casos que todo mundo tem acesso, são informações públicas, aí eu dou um pouquinho de jornalista, só para a gente poder, né, lembrar alguns desses casos. Pode, Thaís? Novembro de 2010. Olha só, fiscalização encontrou 2 bolivianas em condição de trabalho escravo em Carapicuíba. Tá? Atraídas pela tentadora promessa de bons salários, os trabalhadores fizeram dívidas para atravessar a fronteira. Acabaram obrigadas a enfrentar um cotidiano de violações que incluía superexploração, condições degradantes, assédio e ameaças. Jornada de 7, se iniciava às 7 e terminava às 22 horas, sem hora extra, e elas costuravam exclusivamente para a marca 775. Que eu também nunca comprei, nem sei que marca é essa, mas de qualquer forma, não importa. Esse foi um marco, porque foi o primeiro caso de autuação de imigrantes. Tá? Bacana, vamos seguir? Marisa, adoro. Tá? 2010 também, fiscalização com 16 bolivianos, um deles com menos de 18 anos e um jovem peruano trabalhando em condições análogas à escravidão, todos, né, análogos à escravidão na fabricação de peças da Marisa, em uma pequena oficina da cidade de São Paulo. Nenhum dos operadores da máquina tinha carteira de trabalho assinada, cadernos com anotações dos empregados indicavam cobranças ilegais de passagens da Bolívia para o Brasil, com taxas, despesas, que, segundo fiscalização, consistem em fortes indícios de tráfico de pessoas, além de endividamento por meio de descontos indevidos. Tá? O salário, 205 a 247, de um valor de 510. Tá? Então, foram 48... Próximo, as Marias, de 2014, já está mais recente, olha só. Mesmo assim, foram 12 haitianos e 2... Agora a gente passa para os imigrantes, né? Quer dizer, foi, né, como é que o círculo de vulnerabilidade, né, ele vai se estendendo né, para peças mais frágeis da sociedade. Né? Então, 12 haitianos, 2 bolivianos, resgatados em condições análogas a de escravos em uma oficina têxtil da região central de São Paulo, muitos casos na região central de São Paulo, né, efetivamente. Caso inédito no setor de Estado, trabalhadores produziram peças para confecções das Marias há 2 meses, nunca receberam salário e passavam fome. Parte das vítimas foi aplicada
parte das vítimas foi aliciada em projeto assistencial da Igreja Católica. Lindo, Zara, nossa, sempre impressionante como ela fica no registro da memória da gente, né? Não sai. Eu acho que já virou uma estratégia de marketing. Tá? 2011, estamos lá, equipes de fiscalização trabalhista flagraram pela terceira vez em 2011, e essa historinha ela continua. Trabalhadores estrangeiros submetidos a condições análogas à escravidão, produzindo peças de roupas para Zara, do grupo espanhol Inditex. A equipe registrou contratações ilegais, trabalho infantil, condições degradantes, jornadas de até 16 horas, cobrança e desconto irregular de dívidas dos salários e proibição de deixar o local de trabalho. Um dos trabalhadores confirmou que a autorização do dono da oficina para sair da casa era concedida apenas em casos urgentes. A investigação se iniciou em outra fiscalização realizada em maio do mesmo ano. Tá? Na ocasião, 52 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes. Isso aqui é um caso incrível porque é um pacote completo. Né? Tá? Olha lá, Core M. Luiz de Bertoli, tá vendo? Na mesma semana do Fashion Week, achei incrível, maravilhoso. Março de 2013, fiscalização liberta 28 costureiros bolivianos em condições análogas, tá? Oficina clandestina, Zona Leste, condições degradantes, jornadas exaustivas. Eu acho que essa reza a gente conhece, a gente já sabe, né? Só para a gente rever aqui. Aí temos Renner. Gente, essa lista ela é grande, viu? 37 costureiros bolivianos, olha lá. Regime de escravidão contemporânea. Flagrante aconteceu em novembro de 2014, oficina de costura terceirizada, periferia de São Paulo, né? Então, a gente esquece. No entanto, tá? Aqui tem uma pesquisa interessante dessa organização chamada Walk Free Foundation. Eles têm alguns estudos bacanas, mas o mais recente sobre a temática do trabalho escravo, ele acusa erro. Eu não consegui baixar de jeito nenhum aquele maledeto, mas fica a dica para vocês conhecerem o site, vale muito a pena. Então, no entanto, né, com tanta propaganda, às vezes as pessoas dizem, não, de novo vamos falar de Zara, de novo vamos falar de Pernambucanas, de novo, sabe? Independente da marca, né, o fato é que a gente hoje tem acesso à informação. E por essa pesquisa, e é com brasileiros, 78% não comprariam, não voltaria a comprar se soubesse a incidência de trabalho, né, ter havido incidência de trabalho escravo envolvendo aquela marca. Tá? Então, mas o que está acontecendo, gente? Alguém aqui parou de comprar em alguma dessas marcas? Marisa, Zara... Sabe, tem gente que pede para comprar, tem uma amiga que pede para uma amiga comprar, para uma outra pessoa comprar, porque ela tem vergonha de entrar na loja. Né? Eu falei, mas maravilhoso, hein? Cadê? Você terceiriza, né, a compra, né, para não se expor. Então, tem casos assim hilários acontecendo. O que é isso? Né? Quer dizer, a gente só fala, né? Tá muito bem. Então, o caso não é simples, já sabemos, tá certo? Mas nós podemos fazer muita coisa, tá? Como ilustração, a gente pode lembrar, vocês contem casos e outros projetos, tem vários milímetros, a gente não sairia daqui, mas, por exemplo, algumas iniciativas que se manifestam em dimensões distintas, porque, é claro, eu acredito na comunicação, tá? Eu acredito na comunicação. Como boa libriana, se eu não falar é um problema, né? Não tem como ficar sem falar. Mas essa comunicação, ela é tanto mais eficiente, tanto mais efetiva, tá? Quanto mais próximos forem os códigos, né, entre os interlocutores. Né? Então, você tem iniciativas que envolvem grandes empresas, associações de empresas, organizações do terceiro setor, governos, né, consumidores. A Impacto foi bem interessante porque ela começou em 2005, quando até a época eu participei, né, de alguns dos processos lá no Instituto Ethos, e ela veio a se constituir efetivamente como organização, né, em 2013, tá, produto do grau de interesse que as empresas tiveram em se envolver. E é lógico, foi justamente num período de efervescência, né, desse problema, e foi uma forma também de se proteger, né, com relação à iminência de vir, né, a estar envolvido também com um problema. E no começo foi uma estratégia, tá, o chamado, tá, foi de engajamento das empresas associadas ao Instituto Ethos. É uma grande quantidade de empresas associadas e que primam, né, ou pelo menos dizem que primam por práticas de governança, né, social e ambientalmente mais responsáveis. Tá? Então, no começo tudo é festa, né? Fato é que das 400 signatárias de 2014, eu já não sei qual é o número porque eu não achei no site, eu encontrei a do Dalina Renner,
a BIT, a BVTEX e Sinditêxtil. Claro, quando você envolve uma organização empresarial, uma associação empresarial, elas são multiplicadoras, né? Mas nada como falar direto com o sujeito, né? Muito bem, então junto também com a Impacto, e nós trabalhamos muito com a equipe da Repórter Brasil, né, com apoio de governo, com apoio de entidades internacionais, quase que junto, né, até o Escravo Nem Pensar, ele foi um pouco antes, surgiu um pouco antes, que é uma plataforma, tá, que propõe difundir também, angariar informações, compartilhar e sensibilizar informações com relação à problemática do trabalho escravo hoje, tá, contemporâneo, né, com os vários níveis hoje de agentes sociais. Tá? É interessante conhecer a iniciativa, o site, eles têm vários eventos, tem uma agenda, né, uma agenda de eventos, tem um aplicativo também que agora eles estavam desenvolvendo, tá? Então, vamos passar adiante. Aqui o Moda Livre é um aplicativo também que eu recomendo. Então, a gente tem de um nível mais institucional, né, como é o próprio Impacto, o Escravo Nem Pensar, ele já consegue aterrissar e trabalhar com a gente, né, mais no chão. Tá? Agora, a gente precisa, obviamente, de ferramentas, porque o comportamento, com essa coisa de mudar o comportamento para um comportamento de consumo mais consciente ou mais sustentável, é complicado, né, gente? Porque mudar comportamento é um negócio, assim, difícil, né? Sair da poltrona é difícil. Então, quanto mais prática for a ferramenta, a gente precisa exercitar, né? Todo dia vai na academia, ou anda 15 minutos, ou faz, sabe, o poder do hábito, né? Para que a gente efetivamente apreenda uma informação ou uma prática e mude o comportamento. Quer dizer, como é que a gente muda a chave, né? Então, a gente precisa mudar, mexer na estrutura lógica que condiciona o comportamento, né? E aí a gente volta até alguns outros capítulos, como é que a gente reaprende valores humanos essenciais, né, que são a mola propulsora dessa estrutura lógica, né, que a estrutura lógica você vai para cá ou para cá, você tem as direções e os sentidos, você definir para qual a direção e qual o sentido, tá, o que determina isso são os nossos valores, né, os nossos valores morais. Então, pronto. Moda Livre, alguém conhece? Legal, também, tem instalado no meu celular, é muito prático. Eu convido vocês como exercício, tipo assim, lição de casa. Porque ele é muito divertido, tá? Eu até, quando conheci, conversando com o Sakamoto, né, do Repórter Brasil, eu até sugeri a ele, disse, bom, agora eu acho que o Moda Livre já pode passar por um estágio, avançar mais um estágio, e colocar um disparador, um alarme. E quando você entra numa loja que está ali no placar vermelho, ele dá um bip, sabe? Ele dá eu falei um alarme, ele deu muita risada, porque a gente chegou até a pensar nisso, mas imagina como é que se operacionaliza, né? Mas, de qualquer forma, é muito bacana esse aplicativo, porque pela função, né, e aplicação, né, no nosso dia a dia, que é isso que a gente precisa. Eu acho que é isso que as pessoas precisam para realmente começar, né, a mudar comportamento. Então, é uma vitrine são mais de 100 marcas, não sei quantas tem hoje na vitrine do Moda Livre, e nessa vitrine você consegue acompanhar como é que está a saúde daquela empresa no que tange à problemática de trabalho escravo, né? Então, eles têm ali os critérios, quais são as políticas adotadas pela empresa, né, para prevenção, para mobilização e engajamento dos seus pares, como é que é feito o monitoramento, se é feito o monitoramento da cadeia, né, com relação a isso, nível de transparência, então como é que essa empresa comunica efetivamente as suas práticas ou as suas políticas, como é que ela se comunica com a sociedade, tá? Então com o público interno e com a sociedade, quer dizer, ela tem essa preocupação, né? E o histórico, quer dizer, se teve alguma incidência de trabalho escravo ou não, né? E como é que ela se virou nos 15 para resolver o assunto. Então, fica aqui uma dica prática interessante. Aqui a gente tem uma outra iniciativa, essa está acontecendo, que é o 50 for Freedom, da OIT, em que eles estão convocando países para a ratificação de um protocolo, que é complementar à Convenção 29 da OIT de 1930, mas que fortalece muitos aspectos relacionados à erradicação do trabalho escravo. Tá? Parece que já tem 13 países, o Brasil também já assinou a ratificação, né, do 50
for Freedom e é um dos incentivadores e sensibilizadores dessa campanha. Está muito lindo. Aqui a gente tem a Fashion Revolution, então, quer dizer, a gente tem diferentes instâncias de trabalho, né? E mais, no nível mais institucional, corporativo, né? E de sociedade consumidor, né? Quem são os agentes que hoje, que na verdade eu acho bárbaro, é o que prega o próprio movimento Fashion Revolution, porque todos nós, independente de que instância você atua profissionalmente, né? Todos somos consumidores, tá? O Fashion Revolution vocês já conhecem? Alguém conhece o Fashion Revolution? Então, né, o Fashion Revolution é um movimento que ele vem acontecendo desde 2014, que foi o aniversário de um acidente ocorrido em Bangladesh, tá? Em Rana Plaza, o edifício Rana Plaza, que era uma oficina de 8 andares com várias oficinas de costura e que atendiam marcas famosas, marcas que seguramente a gente pode ter dentro dos nossos armários, tá? E todos os pedidos, todas as observações, não só com relação à qualidade do trabalho, né, nas oficinas, mas estrutural mesmo, quer dizer, haviam rachaduras profundas, tá? E nunca nada foi feito, né? Quer dizer, apesar dos alardes e tal, para que pelo menos a manutenção no prédio fosse feita, ela não foi, pelo contrário, eles subiram alguns andares, né? Não deu outra, né? Se vocês virem só por Fashion Revolution, né? Porque o Fashion Revolution hoje ele é uma trama que se estende para mais de 90 países, porque, claro, é um movimento de sensibilização do consumidor, né? Então, a intenção, eu acho que, até falo para as meninas, a intenção, eu acho que é ele desaparecer, pulverizar, não é isso? Então, quando realmente as coisas estiverem acontecendo, a gente não vai nem precisar estar falando mais sobre isso. Mas, a partir daí, que foi 24 de abril de 2013, todos os anos, tá? E ele foi criado por 2 estilistas, Ursula Castro e a Carrie Summers, a partir do seu nível, né, de mobilização com outros profissionais de moda, com jornalistas, com acadêmicos, tá? Então, era um grupo bastante influente e com esse poder de chamado da sociedade, tá? Então, ele vem com uma proposta divertida, colorida, animada, né, são códigos que são muito mais fáceis, né, da gente se comunicar, né, hoje com o consumidor que tem, sabe, diferentes níveis econômicos e tudo mais. Então, todo ano, dia 24 de abril, tem uma celebração chamada Fashion Revolution, agora é a Fashion Revolution Week, com eventos acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, em vários estados, tá? Os principais estados hoje, né? Com muitos estudantes de moda, com muitas chamadas de conversa, de dinâmicas, de workshops, enfim. Tá? Então, vale a pena conhecer, porque eu acho que ele é um chamado muito individual. Eu gosto disso. Na primeira edição, a pergunta era, who made your clothes? Tá? É muito legal, né? Eu apontar o nariz para você e dizer, quem foi que fez tua roupa? Quem foi? Sabe? A culpada é você, né? Aí, no ano seguinte, eles mudaram a frase, tá? Para quem fez as minhas roupas. Né? Porque o que interessa aqui sou eu, né? Quer dizer, muito legal você ficar colocando o dedo no nariz do outro, né? Eu quero me olhar no espelho, tá? E entender o que está acontecendo dentro do meu processo existencial. Então, quem fez as minhas roupas, ele faz esse chamado para que as pessoas reflitam, né, sobre as suas atitudes, tá? Reflitam sobre as suas escolhas, sobre as suas necessidades, né, efetivamente, e sejam um pouco mais ambiciosas, né, e vaidosas em defender as suas escolhas e valorizar as suas escolhas, tá? E passar a questionar as marcas, quem é que está fazendo aquelas roupas, tá? Então, agora é quem foi que fez a roupa, quem fez a bijuteria, quem fez o sapato, porque é lógico, né? Quer dizer, não é só a roupa, né? Inclusive, você pegar a cadeia de trabalho, a cadeia, né, de calçados, trabalho infantil, ele é muito comum na cadeia de calçados, né? Então, a gente está olhando só para vestuário, é tudo quem faz. E o que eu vejo de beleza nesse movimento é o quanto que ele consegue nos atingir com relação ao comportamento, à nossa percepção de mundo, né? Porque, se eu penso quem foi que fez a roupa, porque de verdade eu não quero usar uma roupa em que eu sabe, na verdade hoje eu fico bem desconfortável de não saber onde é que foi feita a roupa, né? Mas pelo menos tentar, olha, ver como é que está a saúde, o que está acontecendo, sabe, comprar de pessoas que você conhece, ou que você sabe que não tem uma prática não idônea, né, com relação a trabalho, saúde e tudo mais. Mas o fato é que se você começa a pensar da roupa, você passa a pensar do sapato, você começa a pensar no computador, aí você pensa na sua alimentação, né? Aí
Enfim, a gente começa a pensar, não é a internet das coisas, né? É a consciência, sabe, das coisas, porque as coisas foram feitas, foram produzidas e todas, por mais mecanizado que seja, e por mais tecnológico que seja o processo, tem gente envolvida, ainda tem, né? A gente pode projetar aí alguns futuros distópicos, mais disruptivos, mas hoje as pessoas estão envolvidas, sabe, na grande maioria dos processos, né? Então, pensar é muito legal, né? É como tem a chamada do slow fashion, né? O slow lifestyle, né? O que é o slow fashion? Uma outra beleza que eu vejo do slow fashion, que é, pegando a carona nessa chamada, é parar, sabe? É parar. Quer dizer, o slow eu estou nesse trem que está em movimento, não é isso? Mas eu vou parar, eu vou sentar dentro desse trem, o trem não vai parar por minha causa, esses movimentos, quer dizer, o mundo não vai parar, né, para a gente descer e fazer uma reflexão na Lua, mas quando a gente consegue parar e olhar e entender e ser curioso, buscar informação, questionar, tá, a gente tem muito mais chance de ter escolhas inteligentes e mais coerentes com as demandas do nosso momento hoje social e planetário e ambiental. Tá? Então, o slow fashion também tem essa pegada. Tá? Quer dizer, para você pensar quem foi que fez, qual é a matéria-prima, qual vai ser o design que eu vou eleger para fazer para gerar a menor quantidade de resíduos possível, né? Quais foram as condições de trabalho de quem produziu aquelas peças, como é que eu vou reutilizar isso, qual é o ciclo de vida dessa peça que está sendo criada. Tá? Então, isso tudo faz parte, são parâmetros, né, do modelo de fazer, né, do slow fashion, como tem do slow food, porque o slow food, na verdade, não tem nem a coisa da conotação do slow, né? Mas é a conotação mesmo do slow, tá, como uma oportunidade de reflexão, né? E sabe, não se deixar ir no trem, sabe, impunemente, né? Até porque quando o trem está em alta velocidade, isso é uma caca, porque a gente não enxerga absolutamente nada, a gente perde a paisagem, né? Os Shinkansen japoneses, por exemplo, é fantástico, você está no trem, mas você não enxerga nada do que está acontecendo, você perde os detalhes, né? Você vai ali na velocidade do trem, né? Agora, não dá para dizer que você está indiferente dentro do trem, não está, né? Você continua sendo um ser pulsante e pensante, né? Então, daqui a pouco a gente vai poder escolher qual é o trem que a gente melhor aprecia a paisagem. Então, esse chamado é bacana, vale a pena, tem muita informação, tá? Como participar, a chamada é para que as pessoas participem, as pessoas façam selfies com as etiquetas das roupas, postem, né? Então, é bem interessante, mas o mês de abril é o mês quente, assim, do movimento, tá? A gente viu algumas coisas locais, né? E algumas coisas, alguns outros movimentos globais, tá? Que estão também acontecendo e que não chegaram aqui porque, na verdade, a gente não tem Livia Firth morando aqui no Brasil, que é a esposa do Colin Firth, Discurso do Rei, alguém assistiu? Enfim, na verdade, vou mostrar aqui para vocês algumas outras ações que estão acontecendo fora do Brasil e que eu vejo, se a gente se informa, se a gente sabe, tem a curiosidade de ver, peraí, mas o que está acontecendo? Porque às vezes parece que não está acontecendo nada, né? O nível de mobilização que a gente tem aqui no Brasil com relação à moda, tem muita informação, tem dados, tem Facebook, né? Tem gente fazendo, sabe, tem marcas legais, tem marcas bacanas que estão se experimentando, mas é processo. Tá? Mobilizações, assim, não do Fashion Revolution, que também já é, né, como é que a gente importa um modelo, porque, de verdade, é uma grande corporação o Fashion Revolution, né? Assim, a metodologia, as ferramentas, é bárbaro. Quem trabalha com educação, veja, porque todo o material é disponibilizado gratuitamente. Você não precisa se associar, você não precisa... Sabe, essa é a outra beleza que eu vejo, quer dizer, interesse em democratizar o acesso à informação e a ferramentas educacionais. Aqui, no caso, o Green Carpet Challenge, que foi criado pela revista Vogue, mas apadrinhado pela Livia Firth, né, famosa, aliás, deixa eu ver se depois a gente vai ver uma fotinho dela aí, que inclusive ela aproveitou ela tem também uma marca que é EcoAge, né, ela tem uma loja que é EcoAge, em que ela produz peças com este propósito, né, peças ecologicamente mais coerentes, né, com relação à escolha da matéria-prima, o processo de produção, o descarte, o pré e o pós-uso. Tá?
Aqui o Green Carpet propõe o quê? Voltando, a gente estava falando de comunicação, se a gente quer falar de sustentabilidade, a primeira coisa, né, que é o que a gente tem que se comunicar. Para a gente conseguir se comunicar, a gente tem que se olhar no olho e a gente tem que se entender como sujeito, né? Para que aí eu consiga respeitar, sabe, a base do respeito e da confiança, que eu acho que é o fundamento do que quer que a gente queira pensar relacionado à sustentabilidade, tá? Se dá por aí, né? Então, mas quem é que fala com as marcas de luxo? Né? É muito legal, tem um estudo na página do Fashion Revolution, eles estão tendo um índice de transparência, avaliando várias marcas com relação ao índice de transparência e tal. As que estão mais em situação mais crítica, assim, no vermelho, são as grandes marcas de luxo, todas elas, sabe? Então precisa de um movimento que faça uma mobilização interessante, né? E que dialogue com esse público. Então esse movimento ele propõe que o tapete vermelho, né, ele seja em Londres, né, no Fashion Week, que ele seja também contemplado, que a sustentabilidade seja contemplada também com as marcas de luxo, né, nesses grandes eventos de luxo, né? E tem uma certificação, enfim, as marcas são selecionadas com base em critérios. Aqui a gente não vai precisar ler, juro por Deus. A gente não vai precisar ler tudo isso. Eu só quis ilustrar pelo seguinte, às vezes a gente não faz porque não sabe por onde começar, né? Assim, pô, mas e aí? O que eu faço? Esse negócio está muito alto, eu dou muita risada, fica muito esquisito. Mas olha só, esses são os princípios do GCC, né? Do Green Carpet Challenge, e que, gente, tem tudo a ver com, pega lá, printa isso, tá? E aplica no seu negócio, né? A gente está falando o quê? Sem muita novidade, a gente está falando de transparência, sem trabalho infantil, trabalho justo, respeitar direitos dos empregados contratados e assegurar que sejam tratados de forma justa e digna, comunidade, nossa, como estrangeiro valoriza a comunidade, né? Aqui a gente ainda está, como é que a gente se relaciona com a comunidade? Não sabe ainda, né? Deixa a comunidade na periferia, né? E rastreabilidade, né, que pouca gente, então é muito legal porque a rastreabilidade é fundamental, a gente já tem tecnologias e recursos até para facilitar, né, a rastreabilidade do produto, mas ainda é, inclusive, um apelo de marketing de algumas marcas. O que eu vejo é que aqui a gente tem um manualzinho básico, tá, que você pode seguir um passo a passo de alguns critérios, tá? Quais seriam critérios importantes de você observar no seu negócio, na sua marca, para uma empresa, tá? E mesmo assim, ele acaba não acontecendo. A questão da reciclagem, reutilização, minimização, mitigação, né, de produção de poluentes, a utilização de água, utilização de produtos tóxicos, gestão de recursos, né, e o bem-estar animal. Isso é o Green Carpet Challenge, né, com marcas de luxo, tá? Aqui tem o Global Fashion Agenda, que também é uma plataforma muito interessante de endereçamento de questões relacionadas à moda e à sustentabilidade na moda. Então, mas aqui já é uma iniciativa onde eles buscam mobilizar os tomadores de decisão das grandes empresas, das grandes varejistas, tá? E fundações, quer dizer, é uma plataforma multi-relacional, multi-stakeholder, tá? Eles têm produzido conhecimento, aliás, bem interessante, em parceria com uma empresa de consultoria. Alguns dados, até eu lendo, é bastante consistente. Então, quer dizer, é gente que está produzindo informação qualificada, tá? Para que a gente consiga promover essa movimentação, esse nível de consciência e uma mudança de comportamento, né, de lógica, de mindset, nos diferentes níveis da sociedade, tá? Aqui eu adorei. Youth Fashion Summit 2017 aconteceu também junto com o Copenhagen Fashion Summit, isso aconteceu agora, tá? Uma iniciativa inédita. Por que a gente não faz uma coisa dessas aqui no Brasil? Foi um chamado para que 50 estudantes escrevessem uma proposta, uma resolução, tá? Abarcando as interferências da moda nos objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Então, assim, o nível de detalhes, né, os aspectos que eles
privilegiaram para a elaboração deste documento, que vai ser levado para o evento do Global Compact, que vai acontecer nos Estados Unidos no final do ano, foi muito bacana. Quer dizer, fazer pensar, não é só fazer pensar o upcycling, sabe, a oficina de aproveitamento de retalhos, ou de upcycling, ou de design, de estilo, mas é fazer pensar oportunidades de se criar políticas. Né? Quer dizer, a gente tem que pensar como, temos que pensar, né, todos como seres políticos. Né? Então, como é que a gente hoje pode dizer, eu me importo sim, quero que seja feito assim, eu sei que a coisa não acontece como deveria, e a gente exige mudança. Tá? Aqui essa proposta de resolução do pacto, vocês têm acesso ao site, aliás, entrando no próprio site do Copenhagen Fashion Summit, tem vídeos, tem um bocado de informação e tem o documento. Aqui traduzido eu destaquei alguns aspectos só, para ver como a relação humana ela é valorizada. Tá? Aqui, por exemplo, veja só, o investimento de 0,7% das vendas anuais, tá, em moda, em vestuário, apoiando comunidades locais de produção. Imagina a revolução que isso não seria. Né? Porque, de fato, tem várias iniciativas que trabalham com comunidades, que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade, mas faltam recursos. Né? E no final faltam recursos, o poço seca, né, a fonte seca, e esses projetos todos vão por água abaixo. Isso está acontecendo muito, muito hoje. Depois eu conto um pouco mais dessa realidade. Então aqui a gente não precisa ler, mas vejam que coisa mais legal, né? Partes interessadas da indústria da moda em estabelecer parcerias globais e locais para tornar o mundo um lugar mais justo. Tá? Quebra de barreiras existentes entre as pessoas. Interessante isso, né? Então, quer dizer que a gente voltou a viver cada um no seu quadrado, né? No momento em que a gente está, assim, vive de assalto com as redes sociais, com os WhatsApp, com tanto de tecnologia que a gente tem, né? A gente está criando barreiras, né? No que a gente abre para se comunicar e se relacionar globalmente, a gente também está se fechando. Temos que estar atento a isso, né? Isso entrando aqui como um termo, né, para o Global Compact, eu achei sensacional. E a outra avaliação holística, só tem dos que eu destaquei em vermelho. Avaliação holística da indústria da moda, tá? Medindo desempenho não apenas com relação ao valor monetário. Então, quais são hoje, porque moda é poder, né, gente? De básico, assim, fiz um curso com estilista, assim, todo holístico, todo não sei o que, de repente você não é simples. Moda é poder e sempre foi. Tá? Como é que a gente se apropria ou não desse poder? Sabe? Quem entende e sabe que moda é poder se apropria dele, né? Para o bem e para o mal. Então, quer dizer, aqui essa avaliação holística para além do valor monetário, quer dizer, do que a gente está falando? Né? Quais são hoje qual é a oportunidade que a gente tem na mão de promover o desenvolvimento humano, quer dizer, nos fazer pessoas melhores, nos relacionar melhor, através da moda. Então, a avaliação holística eu achei sensacional, compromete partes interessadas a reforçar o vínculo humano. Então, quer dizer, em cada um desses itens sempre tem essa preocupação de reforçar o vínculo humano, romper as barreiras entre os humanos, sabe? E eu achei isso, me chamou bastante a atenção, que é o que, de fato, eu percebo que falta, né? Quando a gente pensa sustentabilidade, assim, então, peraí, vamos começar conversando, né? Vamos começar entendendo quais são as pessoas que estão envolvidas em cada um desses processos. E por aí vai. É uma lista longa, como advogado vocês vão adorar. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu vou partir para bate-caverna, né? Então, enquanto isso tudo está acontecendo, quer dizer, são vários níveis de mobilização, tá? Para que os diversos agentes hoje, tanto diretamente envolvidos com a cadeia têxtil, tá? Como outros envolvidos com aspectos mais relacionados à saúde política e à saúde ambiental e das pessoas, tem se mobilizado, tá? Isso é legal, porque às vezes a gente fica esperando alguma coisa pronta aparecer. Não parece isso? Passa que nem menu, né? Um menu, passa outro, tem isso. Ah, tá, esse aqui funciona para mim, né? E aqui no Brasil, por exemplo, eu não vejo um nível de mobilização como o do Global Fashion Summit acontecendo ainda, né? Se a gente pensar em direito de moda, sabe, tá bárbaro. Agora, essa união multi-stakeholder no movimento Fashion Revolution tem o seu apelo, tem o seu... na verdade, tem a sua proposta e é muito efetiva e, sabe, de grande sucesso. Mas esse outro nível de mobilização, parece que a gente fica esperando um pouco bater na porta, né?
sabe? Quando é que vai bater aqui na minha porta uma mobilização que eu acho que eu vou gostar, né? Então, muito bem, eu não quis esperar esse negócio acontecer e saí das oficinas de costura e comecei a fuçar e ver a questão de trabalho escravo e tal, e aí fui para a Batcaverna. E aí, na Batcaverna, eu descobri um universo que, muito ao avesso daquela foto que nós tínhamos das oficinas com trabalho escravo, eu encontro esse retrato, que não dá para vocês verem direitinho o sorriso, né? Nos rostos das mulheres. A gente vai poder olhar um pouquinho depois, mas, gente, elas estão sorrindo. É um detalhe básico. Elas estão sorrindo, né? E elas gostam, querem trabalhar, querem conhecer gente, gostam de fazer coisa nova, né? Pensam para onde vai cada coisa, como é que vai reaproveitar, se leva um negócio, uma peça, ela já vai pensar, mas isso aqui, como é que a gente aproveita, como é que faz, como é que corta, o que a gente pode reaproveitar, né, para otimizar a nossa produção. Então, eu encontro esse quadro, né, como, sabe, no avesso do outro. E com a minha experiência também, com a minha própria vivência, né, holística, com a costura, eu falei, peraí, então quer dizer que a mesma costura que hoje mata, adoece e escraviza, ela oportuniza, ela gera renda, ela cura, né, as mulheres. Tá? Então, vamos olhar melhor do que se trata isso. Tá? Foi aí que nasceu Tecido Social, na máquina de costura, fazendo bolsas para doação para uma ONG. Então, comecei a me inteirar do assunto, né? E comecei a me inteirar do assunto pesquisando, conhecendo e contando histórias sobre esses grupos. Como aquelas histórias que a gente leu agora, rapidamente, tá? Eu disse, não, vamos contar outras histórias. Vamos contar, quem sabe, contando outras histórias, histórias que inspirem não só as pessoas, né, que podem participar do processo de desenvolvimento desses grupos e dessas mulheres em diferentes instâncias. Você pode contratar, você pode contratar um serviço, você pode doar algum material que você tenha, você pode se envolver apenas fazendo uma visita e tomando um cafezinho com bolo, que é o que eu faço bastante, aliás, né? E, mais do que isso, também inspirar e motivar outras mulheres que se encontrem em situação ainda de vulnerabilidade social, econômica, né, e que se sintam estimuladas a conhecer outros grupos, conhecer outras pessoas e buscar se cuidar, né? Então, muito bem, essas lindas aqui, trabalho muito com elas e com marcas de moda, né? Elas são exímias costureiras, mas elas têm história para contar, né? Então, como é que eu ponho? Vamos ouvir uma historinha aqui, contada por elas? Vamos ver como é que fica isso. Sou Marisa e participo da Confecção e Costura Osasco. Nós temos um projeto que se deu início em 2006, no projeto da Oficina Escola, onde as mulheres decidiram formar um empreendimento. Através da incubadora pública do município de Osasco, nós fomos aprender o que era economia solidária, cooperativismo e empreendedorismo. E no início eram 44, foram saindo as pessoas, por fim ficaram em 10 mulheres, que a gente considera como guerreiras, porque foram as que iniciaram e estão até hoje no nosso empreendimento. Eu acho que através da união que nós tivemos, do aprendizado que nós tivemos de lutar juntas por um mesmo significado, por aquilo que a gente queria, que a gente tem conseguido ficar até hoje, tem formalizado, tem mudado, tem crescido bastante, mudamos já de local, estamos hoje num local onde que tem mais visibilidade e onde nós aprendemos a trabalhar com pessoas importantes e hoje a autoestima das mulheres cresceu muito. Antes eram mulheres que ficavam cada uma nas suas casas, cuidando dos seus filhos, e hoje são empreendedoras que participam de licitações, que vão em palestras, que dão palestras, e o empreendimento tem feito as pessoas mudarem a cada dia e voltaram a estudar, estão fazendo faculdade, fizeram cursos administrativos, cursos profissionalizantes, tem dado um crescimento muito grande para a gente desde o início. Quem participou do início e conhece nós hoje diz que somos outras pessoas, e nós mesmos consideramos isso, que somos pessoas bem diferentes daquele que se iniciou em 2006. De manhã a gente vai produzir, todo mundo vem para a máquina costurar, então todas são costureiras, todas são donas, mas cada um respeita aquilo que a outra faz de melhor. Eu acho que o diferencial que a gente tem hoje é que a gente consegue desenvolver o produto para o cliente. A ideia do cliente a gente transforma em produto, e aí a gente consegue entregar aquilo que exatamente... Esse projeto do Tecido Social, ele vem agregar valor a nós e ajudar a divulgar o nosso empreendimento, o nosso produto, porque às vezes
um grupo só ele não consegue ter muita força, mas junto com vários, com uma cadeia inteira, a gente consegue trabalhar melhor, oferecer melhor o nosso produto e conhecer o mercado da moda, conhecer pessoas diferentes, estudantes, porque a gente faz também alguns trabalhos com estudantes, né? Como fizemos com estilista, fazemos com estudantes e com qualquer pessoa que tiver interesse em trabalhar conosco, a gente consegue desenvolver. Porque a economia solidária, ela nos tem ensinado que você tem que participar de todo o processo produtivo. Porque se você está numa empresa, você só sabe quanto você vai receber, e aí no final do dia você vai embora e acabou a sua responsabilidade ali. E a economia solidária, a gente participa de todo o processo, desde a comercialização, a busca do produto, o desenvolvimento do produto, o acabamento. Quando você entrega o produto que você recebe, para mim tem um grande valor. E um valor diferente de você simplesmente receber aquele salário que você trabalhou o mês inteiro, não. Mas é um valor que você participou, que você, junto com o cliente, você desenvolveu. E é bem diferente porque você aprende tudo. Você participa de todas as atividades. E o conhecimento que você ganha é grandioso. Eu costumo falar assim que as pessoas têm que aproveitar as oportunidades, porque tem vários projetos que ajudam os empreendimentos e às vezes eles estão no início e não tem força para caminhar, mas com os projetos, com as pessoas que estão em volta, que estão interessadas em ajudar e com a força de vontade, segue adiante, através do grupo, através das pessoas que nos apoiam, através da nossa força de vontade, nós transformamos não só o nosso empreendimento, mas a nossa vida pessoal, a autoestima de cada um tem melhorado e a gente tem crescido, mas assim, principalmente porque acreditou. Porque não adianta você acreditar se a própria pessoa não acredita. Vai ganhar muitas coisas, né? E quando ganha, você não dá o total valor que você conquistou. E a gente nunca ganhou nada, assim, ninguém nunca veio te deu isso, aquilo. A gente sempre conquistou. Tudo que temos hoje é que nós conquistamos. Então é um grande valor que a gente tem, porque a gente sabe que foi o grupo que conseguiu e que a gente tem. Essas mulheres são guerreiras. São guerreiras, vocês viram a estrutura? Aquilo tudo é delas. Isso faz um diferencial enorme nesse grupo. Diferencial importante. Elas nunca foram assim, se colocaram como, vamos pensar, vítima da filantropia, não é esse o termo, tá? Mas elas nunca dependeram, né, de apoio de ninguém. Claro que depois da formação, na incubadora lá de Osasco, que era uma referência na formação de grupos, né, cooperativados, elas conseguiram operar numa oficina, né, cedida pela prefeitura por um tempo, mas também elas produziam os uniformes para a prefeitura, né? Depois, em pouco tempo, hoje elas têm 10 anos de oficina, elas trabalham, sabe, ela é alugada, mas elas que têm a responsabilidade sobre todas as despesas e tal. Então, quer dizer, elas desde o começo tiveram que buscar essa autonomia e essa independência. Foi uma postura muito empreendedora. Fato é que no começo do ano, vou para o final do ano, né, Natal, Ano Novo, boa volta, e aí, meninas, tá? A oficina estava a ponto de fechar, porque não tinha trabalho, né? Bateu novembro, bateu dezembro, bateu janeiro, não tinha projeto, né? Porque esse tem sido um período de recesso hoje de projetos, né? Ninguém produz nessa época, e é a época que as oficinas de costuras pequenas ficam mais vulneráveis, né? Então, foi uma loucura, né? E prospecção de projetos e tal. Hoje as coisas estão bem encaminhadas. Eu já levei 3 projetos para elas estarem desenvolvendo, projetos de médio e longo prazo, né? Que isso também é muito importante para garantir a perenidade, né, desse negócio que é tão pequeno. Mas, enfim, elas, aliás, abertas à visita, né? E aí depois até tenho pedido, mas o que aconteceu nesse momento, né? Eu comecei a visitar projetos sociais, ONGs, projetos como a Associação Pestalozzi, que também tem oficina de costura, e as oficinas com os equipamentos todos adaptados, porque as pessoas são portadoras de algum tipo de deficiência, né? E fui conhecendo histórias, fui coletando várias histórias e conhecendo as pessoas, tá? E aí me deparo com esse universo, né, de costura que segue, né, os preceitos e o modelo da economia solidária. Eu falei assim, caramba, né? Por que é tão diferente? Né? E como que elas conseguem se manter juntas? Qual que é a liga, né, que mantém esses grupos com tamanha aderência, né?
E aí eu entendi que, mais do que do que o próprio modelo de gestão, né, coloca na economia solidária, que é um modelo autogestionário, colaborativo, nessas oficinas, você, para uma reunião, imagina isso numa confecção tradicional, né, parar a costura para sentar ao redor de uma mesa junto com você e entender o novo projeto, do que nós vamos falar, tal. As decisões, então, gente, é terrível, é uma chatice. Às vezes eu preciso de uma resposta rápida, não, Sibeli, aguarde um pouco. Então, logo depois do almoço, nós vamos nos reunir, vamos todas conversar e mais tarde eu te respondo qual que é a decisão, né, unânime da equipe. Imagina se a gente tem paciência para isso. Eu estou, de verdade, também está sendo um desafio para mim, quando você pega um projeto técnico, né, um projeto profissional, para estar, sabe, adequando o meu tempo com o tempo delas, porque esse tempo é diferente, sabe? O repertório cultural, ele é diferente, né? E aí, como é que a gente consegue dialogar, sabe? O quanto que a gente está disposto ali a colocar de tolerância para trabalhar junto, para produzir, para gerar renda, para promover o desenvolvimento humano e social e tudo isso que a gente está querendo, né? Então, a economia solidária tem me ensinado muito, né, nesse aspecto, né? Porque as pessoas, elas têm um ritmo muito adequado hoje ao modelo slow fashion, né? É o slow working, sabe? Então, não há pressa. Vamos produzir sim, vamos cumprir os compromissos sim, mas a gente vai sentar, vai pensar, vai discutir todo mundo junto, a gente vai chegar, né, numa decisão que seja unânime para poder avançar, né? E aqui tem então o texto, eu acho muito lindo, eu sempre reproduzo esse texto porque, não sei se vocês querem que eu leia, tá? Como alternativa de geração de renda, é uma resposta a favor da inclusão social. Então, quer dizer, hoje você abre um negócio e pensa em inclusão social, sabe, eu vou abrir a minha marca, vou abrir a minha própria empresa porque eu quero promover a inclusão social. Difícil, né? Compreende uma diversidade de práticas e, de fato, né, quer dizer, a agrícola, né, que é a precursora hoje no modelo da economia solidária, né, que são as grandes cooperativas agrícolas, né, hoje tem se estendido, aqui em São Paulo mesmo, com o apoio da prefeitura, várias setoriais, né, que abarcam desde alimentação, cultura, artesanato, costura, tá, com o processo de aprendizagem de como é que a gente consegue trabalhar junto, né? Como é que a gente consegue? Porque numa empresa é muito legal, você não escolhe os teus colegas de trabalho, né? E você vai, você cumpre o seu horário, né? Você faz suas entregas, tá? Você se relaciona bem com todo mundo, porque você tem que se relacionar, né? Sabe? Agora, aqui as pessoas escolhem, sabe? Acabam, sabe, os grupos eles se formam, mas de uma forma, assim, tem um formato muito mais orgânico, talvez por isso sejam mais efetivos em termos dos laços, sabe, que se estabelecem de confiança entre as pessoas. Tá? Então, a dificuldade surge, e são muitas, tá? Mas elas vivenciam um nível de acolhimento e de confiança entre elas, sabe, são mãos dadas. Tá? Então, a gente vai superar isso junto. Né? No começo, aquele grupo não tinha que comer. Aliás, até hoje, quando eu vou, sabe, tem um outro grupo também muito bacana, eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente divide, uma leva o arroz, a outra leva a salada de chuchu, né? A outra, e aí isso tudo vai para a mesa, tá? E a refeição se dá dessa forma. Eu adoro cada vez que eu tenho chance de estar com elas, tá? Então, aqui, só para a gente fechar, ela representa uma nova lógica de desenvolvimento sustentável. Não é uma nova lógica, na verdade, né? Que a economia solidária não tem nada de novo, né? Pelo contrário, né? É um modelo bem antigo, mas uma nova lógica para se pensar a sustentabilidade, sem preconceito, porque também eu percebo que quando a gente fala de modelos associativistas, cooperativistas, existe um preconceito por parte do mercado que não opera com essa mesma lógica, porque é lógica, né? Eu prefiro que o negócio seja meu, né? A concentração de capital ela é muito interessante, né? Para quem detém, né, os meios de produção e o negócio. Então, por que eu vou pensar em cooperativismo? Por que eu vou dividir, né? Essa coisa do dividir para multiplicar não está bem na lógica capitalista. Vamos ver agora com o capitalismo consciente, no meio do caminho, o que a gente consegue pensar, né?
E, então, o trabalho de distribuição é mediante crescimento econômico com proteção dos ecossistemas. Então, também tem esse elemento importante na dinâmica, né, e no modelo da economia solidária, tá? Que é você se preocupar em como trabalhar os resíduos, como trabalhar a matéria-prima. Às vezes, na verdade, isso é mais imposto do que espontâneo, e esse aprendizado se dá no processo, porque tem muitos projetos de reaproveitamento, seja de uniformes, seja de banners. Então, o reaproveitamento feito por grupos de economia solidária. Então, isso é muito comum. E, claro, acaba sendo uma referência identitária também desse modelo, né? E resultados econômicos, políticos e culturais, tá? Compartilhados pelos participantes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica a reversão da lógica capitalista ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua integridade como sujeito e finalidade da atividade econômica. Sabe, eu acho que negócio, assim, para sair do lugar, né, para sair da minha casa, sabe, para realizar uma atividade produtiva, se não for com base nessas premissas e nesses valores, não vale a pena. E está muito bem. Então, aqui, tecnicamente, a gente está falando de cooperação, de relacionamento humano, de restabelecimento de laços entre as pessoas. Tá? E isso não sem dor, né? Porque não é simples. Você vê, os grupos começam enormes, de repente eles vão minguando, é muito orgânico, mas justamente por isso, né? Porque as pessoas se permitem essa conexão. Tá? E a solidariedade e a generosidade é grande. Né? Então, quando você começa a trabalhar com confecções, com grupos produtivos que têm esse perfil, nossa, gente, assim, a taxa de amor, ela aumenta muito, sabe? Normalmente, quando eu estou bem chateada mesmo, eu compro um bolo, né, na casa do bolo da avó, enfim, e e faço visitas, sabe, com os grupos, né? Que é para aprender um pouco com eles, tipo assim, para de reclamar, sabe? Não reclame, não deprima, não entristece. Sabe, tem muito para se fazer, né? E eu vejo você, e eu amo você, e quando você quiser, eu te recebo. Né? O acolhimento desses, gente, é coisa que hoje é raro, né? E quando você fala de negócio com esse nível de acolhimento, tá? Mais ainda, isso eu chamo de sustentabilidade, porque ela começa no sujeito, ela está na raiz, né, de tudo que a gente faz. Tá muito bem. Aí, com base, né, no trabalho, uma das referências, então mostrei aquelas histórias e fotos, então mostrar algumas outras, né, como a da Rede Costura Solidária, que é uma rede com vários grupos de costura, né, com o propósito de atender grandes demandas. Então, aqui o propósito maior é oportunizar a maior quantidade, oportunizar a renda, né, e negócios para a maior quantidade possível de pessoas. Tá? Então, dentro do perfil dessa rede, faz sentido pedidos com mais de 500, 1.000 peças, 2.000 peças, porque aí a gente consegue envolver todo mundo. Né? Tem um grupo chamado Bordadeiras do Jardim Conceição, que fica em Osasco. Quando eu conversei com elas, quando eu vou e levo algum projeto, elas são costureiras, elas costuram, tá? Mas elas são bordadeiras por raiz. Então, os projetos, poxa, que tem abordado, né? Porque a gente, sabe, quer que esse trabalho seja compartilhado por todas. Né? Então, nunca é uma. Se você leva um projeto que só uma tem habilidade, já não é bem recebido, porque é preciso compartilhar. Né? E participar do processo do começo ao fim. Retrosveste é um outro grupo também mimoso, eu acabei de escrever a coluna contando a história das meninas, são 24 costureiras, né, que foram formadas da Zona Leste, formadas por um curso de capacitação em costura da Prefeitura, que depois se reencontraram, enfim, cursos de capacitação em costura tem aos montes, né? Agora, como é que você gera oportunidade de realmente inclusão, que é o propósito primeiro, né? Geração de renda, inclusão social para essas costureiras, é que a gente começa é o momento em que a gente começa a chorar. Mas elas se reencontraram no passado com o programa da Prefeitura de incubação de empreendimentos solidários, tá? E agora estão se formalizando como cooperativa. Né? Essas meninas são essa energia louca, tá? Com habilidade para trabalhar com malharia, para trabalhar com tecido plano e outras habilidades técnicas. Tá? Que delícia você produzir com um grupo dessa categoria. Né? Bordados ponto e fio também umas lindas. Já realizei projeto com elas, projetos de acessório, de bolsas de uma estilista, e elas adoram bordar. Tá? Também costuram, adoram bordar. São mulheres já de terceira idade, né? E com assim, milhões de problemas, tá? Mas a oficina é o ponto de referência de
de vida, né, delas, sabe? Esse grupo é incrível, inclusive a oficina fica aqui na Anhangabaú, que é extremamente conveniente, né? Elas têm valores importantes também, que tangem a questão da terceira idade, né? Então, como é que elas se cuidam e se protegem nesse momento de vida. Caritas, então assim, você tem cursos de formação, Caritas Guarulhos tem uma oficina enorme, sabe? São muitas mulheres fazendo curso de modelagem, corte, costura, bordado não tem, mas tem lingerie, né? E as histórias, elas são incríveis, porque sempre tem esse aspecto do acolhimento, né? Então, muitas mulheres que chegam tremendo da quantidade de antidepressivo que tomam, né? Então, estão fora do mercado de trabalho, com problemas familiares, o nível de vulnerabilidade emocional e psíquica muito séria, né? Isso eu vejo é bastante comum. E mulheres que chegaram sem conseguir pegar na agulha, de tanto que tremia, com a quantidade de remédio que tomavam, né? E que no final hoje tem a própria marca, sabe? Parou de tomar remédio, resgatou a sua dignidade pessoal, passou a ser respeitada pela família, porque tem isso também, né? Quer dizer, ninguém respeita o sujeito que se coloca numa situação quando mais precisa, né? É quando a pessoa é abandonada. E então, também acolhendo refugiadas de oficinas de costura, de trabalho escravo, né, da Zona Leste, do centro da cidade. Então, as histórias são miríades, tá? Recicladins, que fica no coração do Paraisópolis, tá? Dentro de um projeto social. Como que é o nome agora? Me escapou. Bom, daqui a pouco eu lembro. E a ONG Florescer. A ONG Florescer, então, quer dizer, é um outro modelo, tá, de trabalho, mas que segue as mesmas premissas, tá, de como é que a gente exercita efetivamente valores humanos que fortalecem o nosso relacionamento e que o desdobramento disso é o fortalecimento das nossas capacidades profissionais, da nossa capacidade produtiva e tudo mais, né? As meninas trabalham só com jeans, trabalham com retalhos de jeans, e a boutique que elas têm dentro dessa ONG é maravilhosa. Você não sai de lá, você sai de lá querendo levar um monte de coisa, sabe? Quer dizer, não tem nada aí talvez seria consumo consciente, né? De qualquer forma. E elas trabalham com redes de costureiras, né? Então, dependendo da demanda, elas ativam a rede, porque as mulheres também gostam de trabalhar em casa, para cuidar da família, né? Para cuidar das crianças, tem horário escolar e tudo mais, e tem a oficina onde elas produzem para projetos específicos, tá? Aqui, Estrela da Manhã, olha que projeto lindo, gente. Era um projeto de acolhimento de crianças no período contraescolar, só que com atividades de lazer, educacional, aquela coisa, né? De jovem dentro de um projeto social no período contraescolar. Até que teve um momento em que as crianças perderam o interesse por aqueles jogos, né? Perderam o interesse por aquilo. A história é longa, ela é linda, ela é profunda, né? Mas, de qualquer forma, a presidente da ONG também era costureira, sentou, espalhou tecidos, agulhas, e começou a costurar. Bom, os primeiros a se interessar foram os meninos, né? Logo vieram as meninas. E isso virou um São Paulo Fashion Week, um Barbie Fashion Week, né? Elas costurando as roupinhas das bonecas. Eu tenho vídeo, só que eu não trouxe esse vídeo, mas eu tenho vídeo do Fashion Week. É demais, é muito lindo, é muito emocionante, tá? E o quanto isso atraiu a atenção, sabe? E promoveu é uma atividade criativa, né, de empoderamento também das crianças, sabe? Você pensa o que você vai fazer, você produz, você realiza, você celebra a realização. Aqui é a meninada a mulherada da Daspré, que também foi uma experiência maravilhosa. Agora eu estou indo nos presídios para poder visitar as oficinas lá. Mas a Daspré, ela trabalha com presidiárias em período de... Termo técnico, Thaís. Isso, semiaberto, exatamente, o regime semiaberto. Tá? Então, elas vão para essa oficina que fica aqui no centro da cidade, na frente do Sesc Consolação, né? Que tem a loja, né, do lado de lá, que é a loja da Daspré, onde eles vendem os produtos todos produzidos na penitenciária por essas mulheres e também pelos homens, das penitenciárias masculinas e femininas. Eles têm atividades de costura, eles produzem todo o uniforme, todo
material que é utilizado na penitenciária, mas também projetos especiais e projetos artesanais. E, gente, o nível de capricho das peças, principalmente produzidas por homens, é impressionante. E os relatos dessas mulheres, né, quer dizer, são jovens, tá? Tem uma que está presa há quase 10 anos já, quer dizer, ela foi para a cadeira muito jovem, nunca tinha trabalhado, e tem dados impressionantes, né, que na verdade até parece que quase 80% das mulheres hoje em sistema carcerário, o motivo é envolvimento com drogas. Agora você imagina, a pessoa ficar 10, 15 anos na cadeia, mulher, enfim. Então, o caso aqui, todos eles passavam por aí, né? Elas não tinham qualquer habilidade, ou não tinham trabalhado, né, de uma forma organizada, ou com um grupo, nenhuma outra experiência anterior, e que aí descobriram, inclusive, profissão. Então, parece que todas as mulheres, é o relato que eu tenho de diretora executiva, todas as mulheres que passaram pela DASPRE, foram mais de 1.500 mulheres que passaram pelas oficinas das DASPRE, nenhuma delas teve reincidência. Tá? Isso também é um dado interessante, né? O quanto que de fortalecimento, né, da sua índole, né, e do entendimento e respeito às suas habilidades. Aqui eu tenho um caso, não sei se a gente tem tempo para passar. Tá. Aqui é um caso de um projeto chamado Nutrarte, Aprendendo a Viver, tá? E que faz parte da rede de saúde mental. Tá? Então, nessas oficinas, quer dizer, não só tem a oficina de costura, são pessoas que têm o atendimento psicológico, né, e dos CAPs, né, aqui no caso é da Nutrarte, que fica em São Bernardo, e são mulheres de terceira idade. Então, o vídeo é muito lindo, tem um canal da Tecido Social no YouTube com outros vídeos, né? Aos poucos eu estou fazendo o upload dos vídeos e das conversas e tal, e de perceber o quanto que a moda tem poder realmente, né? Pelo que a gente estava falando. Então, a moda tem poder de resgatar laços, né? De humanizar a nossa relação com o mercado hoje, que é tão nefasto, né? De curar pessoas, sabe? Então, quer dizer, não é só a questão do poder do exercício da vaidade, né? Está muito além disso, né? Quer dizer, é a ambição de que a gente realmente tenha um mundo mais consciencioso, mais generoso, né? E mais respeitoso com as pessoas e com o planeta, né? Porque a gente já está no limite do que a gente poderia usufruir efetivamente. Aqui eu falo um pouquinho da Tecido Social, que essa é a missão, efetivamente, da Tecido Social, que é estar desbravando esse universo, sabe, de costura, para assim estar costurando pessoas, relacionamentos, ideias, projetos e negócios, oportunidades de desenvolvimento profissional e humano com profissionais da área, profissionais de outras áreas que trabalham com terapias holísticas, enfim, o que parece que não tem nada a ver com a costura, mas que na verdade tem tudo a ver, né, com a costura e com a moda. E divulgar esses trabalhos. Então, quer dizer, é importante que as pessoas se achem, né? Que se conheçam, que se achem, que conheçam outras referências, ouvindo os vídeos, sempre tem uma palavra, sabe? Tem uma referência de mundo que, para você chegar até lá vai ser difícil, né? Se ou você está envolvido, ou você tem interesse, mas tudo, na verdade, é movido por interesses, mas é difícil. Então, como é que a gente consegue oportunizar essa visibilidade e essa voz para um grupo, quer dizer, para grupos, para mulheres que também compõem aquela estatística, só que são felizes. Então, agora eu vou criar o índice de felicidade da costura com elas, né? Para você ver na sua roupa o quanto de amor, né, e de cuidado foi colocado nela, né, com base nesse índice de felicidade das pessoas que as costuraram, sabe? Estou bem com essa ideia fixa, né, de fazer. É isso, gente. Aqui não vai dar para a gente fazer perguntas e respostas, mas a proposta era de mostrar um outro universo, né, e convidá-los, inclusive, a participar dele, né. Sibeli, muito obrigada por todas as informações, pela partilha que você nos trouxe. Antes de abrir para as perguntas, quem já frequentou os eventos da nossa comissão sabe que eu sempre faço uma parte rápido e séria a respeito da nossa comissão, e é um toque jurídico, porque como quem não sabe ainda, só para esclarecer, né, sou presidente da comissão de estudos em direito da moda neste triênio. A gente já tem um trabalho aqui dentro da ordem
Rapidamente, gente, essas são as informações acerca da nossa comissão. Quem tiver interesse, todos os nossos eventos, reuniões e atividades são abertos a todos, sem exceção, a advogados, não advogados e qualquer integrante da sociedade civil de uma forma geral. Então, não sintam-se constrangidos se vocês não forem advogados ou tiverem uma atuação em qualquer outro segmento e, porventura, tiverem interesse em conhecer um pouco mais acerca do nosso trabalho. Como eu disse, são todos abertos e públicos, tá? Rapidamente, eu já falei um pouco acerca do que vem a ser o direito da moda em si. Agora eu só ratifico aqui a questão da sustentabilidade na moda, a questão do tripé que eu mencionei para vocês, que é a base, o sustentáculo da sustentabilidade propriamente, o desenvolvimento econômico, social e gestão ambiental. E o que nós trouxemos aqui hoje com maior ênfase foi a questão do desenvolvimento social, a preocupação social, a moda como um modificador de vidas, basicamente. Eu faço um parênteses aqui, inclusive, não só em homenagem ao trabalho que a Cibele desenvolveu durante muito tempo dentro da equipe do Fashion Revolution aqui no nosso país, mas apontar, como ela mesma já mencionou na exposição dela, a partir de que momento esse despertar dessa consciência propriamente se deu de uma forma bastante triste, drástica, inclusive como ela mencionou, em 2013, algo que, em primeiro lugar, valorizasse aquelas pessoas, aqueles trabalhadores como seres humanos, e segundo, o que demonstra uma completa despreocupação da maioria da população de uma maneira geral em relação à origem propriamente daquilo que se consome, em relação à responsabilidade que você tem sobre essa ocorrência em si. Aí, na sequência, faço a exposição sobre a origem do Fashion Revolution, o início, e a questão da obsolescência programada. Eu tenho a sorte de ter aqui na plateia alunos que já foram meus alunos, atuais alunos, integrantes e membros da minha comissão, e eles sabem que eu sempre falo acerca dessa teoria da obsolescência programada. O que vem a ser isso, gente? Teoria da obsolescência programada é aquilo que determina um tempo de validade bastante curto em tudo que nós consumimos para que se fomente um círculo vicioso de consumo constante e rotativo, justamente para que a indústria funcione. Só que isso nos coloca numa situação bastante crítica de produção, crítica de consumo e crítica de o que fazer com o que sobra desse consumo e dessa produção. O que nós não estamos ainda sabendo lidar de uma maneira efetivamente positiva, de uma maneira efetivamente que dê resultados e que não nos coloque em maus lençóis futuramente, que é o que está acontecendo hoje, tá? Inclusive, eu coloquei aí para vocês o custo do fast fashion. Vocês estão vendo aí a questão, essa utilização eu achei bastante interessante para que vocês observem uma peça de roupa usada menos de 5 vezes. Nossa, menos de 5 vezes? Menos de 5 vezes. Todos nós sabemos aqui, temos ciência, que dependendo da fast shop onde você adquire a sua peça, ela não dura a segunda lavagem. E o que é isso, gente? Se ela não dura a segunda lavagem, isso vai te motivar que você faça o quê? Que você aumente o seu consumo e que, por consequência, aquilo que usou pela segunda vez, você dê um fim, que muitas vezes você dá um suposto fim naquele momento, mas você não sabe efetivamente o que vai acontecer com aquela peça lá adiante. Então, a título exemplificativo, para que vocês percebam, eu coloquei aqui também que tornou a indústria da moda a segunda mais poluente do mundo, a primeira é o setor de petróleo. Então, para que vocês entendam como muitas vezes o simples utilitário, porque a roupa é um utilitário, mesmo que você possa reportar emoções, mesmo que você possa reportar comportamentos, mesmo que você possa reportar uma série de subjetivismos com a peça de roupa que você utiliza, mas ela é um utilitário. O que uma roupa pode provocar efetivamente dentro da nossa existência aqui, da nossa sobrevivência como ser humano dentro da Terra. Eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês também, quais são os 5 R's da sustentabilidade: reduzir, repensar, recusar, reciclar e reutilizar, justamente para que suscite pelo menos uma reflexão acerca disso, do que efetivamente nós podemos fazer de diferente. Porque as pessoas acham que são grandes atos que motivam a diferença, que são grandes atos que vão fazer a diferença de uma maneira geral dentro da sociedade. Não são. Se cada um fizesse pelo menos alguma coisa, parece lugar comum e é o que eu estou falando. Mas todo mundo fala, mas ninguém efetivamente faz.
A diferença é justamente essa, você efetivamente fazer algo para poder cobrar do outro, porque é muito fácil dedos apontando e falando você não está fazendo isso ou você não está fazendo aquilo, mas e você, o que você faz efetivamente, tá? Então eu coloquei esses 5 R's a título de suscitação de uma pulguinha atrás da orelha aí de cada um de vocês, para que saiam daqui hoje, pelo menos com uma reflexão, o que eu posso fazer de diferente a partir de hoje, a hora que eu chegar na minha casa, a partir de amanhã, no entendimento de sustentabilidade de uma forma geral, e não um simples aspecto, não escolha um aspecto, eu vou fazer só nesse ou naquele, não, faça, e o seu fazer, a sua atitude realmente vai ter diferença alguma hora. A pontuação, gente, em relação à sustentabilidade é efetivamente essa. Eu sempre dou a título exemplificativo o que nós fazemos aqui na OAB. Porque toda vez que chega em época de eleição, as pessoas adoram dizer, porque a gestão assim não fez nada, porque a gestão assado não fez nada, e geralmente essas pessoas que falam que A, B ou C não fizeram nada, foi quem efetivamente não fizeram nada, nem nessa gestão, nem em qualquer outras gestões anteriores. Isso aplicando a título exemplificativo aqui, mas também no seu trabalho, tem sempre aquele que vai criticar o trabalho dos outros, sem ter feito efetivamente nada para que mudasse aquele ponto de vista, ou para que melhorasse aquele esquema de trabalho que ele mesmo está criticando. Então, eu deixo o ponto justamente esse. Faça alguma coisa antes de criticar o próximo, ou antes de criticar uma instituição, ou criticar quem quer que seja que esteja fazendo efetivamente, porque pelo menos aquela pessoa, aquela instituição está dando a cara a tapa e está efetivamente agindo. Ao contrário do que se nós ficarmos apenas sentados, lindos e faceiros nas nossas poltronas atrás da televisão, criticando o A, B ou C, sem efetivamente pôr a mão na massa e fazer alguma coisa de diferente, tá? Então, só para encerrar, aqui a questão do nosso trabalho, como eu disse para vocês, iniciou-se em 2013 com a tutoria de Fashion Law, que deu a consolidação com a comissão, efetivamente, que é o nosso trabalho. Novamente, aqui é um pouco das nossas realizações. Informações gerais eu já passei no início. Eu sempre coloco as fotos, gente, para homenagear a nossa equipe de trabalho, graças a Deus, bastante grande, com pessoas muito atuantes, com pessoas batalhadoras que doam o seu tempo em prol do bem comum, em prol de acreditarem em algo e fazerem também efetivamente isso de uma forma sem qualquer tipo de respaldo financeiro, apenas e tão somente porque amam o que gostam do que fazem. Então, eu sempre faço questão de homenageá-las, ao que eu coloco alguns dos nossos eventos, para que vocês percebam como a nossa atividade, ela não se restringe à atividade jurídica. Nós sempre fazemos questão de trazer todos os tipos de saberes, como eu mencionei para vocês, diversos aqui para casa. Aqui vocês estão vendo uma fotografia do nosso primeiro evento, que foi com a Vogue. Nós trouxemos a Vogue aqui dentro da OAB. A primeiro momento você olha, nossa, o que a Vogue foi fazer dentro da OAB? Justamente trazer, agregar o conhecimento que eles têm a respeito de como se produz uma revista de moda e de todas as implicâncias jurídicas que isso tem. Nós tivemos aqui alguns outros exemplos para que vocês percebam, questões relacionadas ao mercado de luxo, propriedade intelectual, moda inclusiva, porque a nossa preocupação social é bastante grande aqui dentro de nossa instituição por conta disso. Opções de novos mercados de trabalho, ciclos de debates acadêmicos relacionados a direito, moda e a inter-relação entre as duas situações, panoramas econômicos, culturais, e jurídicos a respeito da indústria da moda e da indústria têxtil. Nós trouxemos a Tiffany aqui também para dentro do OAB para falar não só sobre a importância da marca a título de propriedade intelectual, mas também a preocupação social que a marca tem, por exemplo, com abdicar de determinadas pedras de diamantes que não tenham uma origem controlada, que você não saiba de onde vem aqueles diamantes. Quantos de vocês já escutaram a respeito da história relacionada a trabalho análogo ao escravo, também voltada à indústria da joalheria? Então, foi uma pontuação que nós fizemos. Esses são alguns dos nossos eventos aqui desse ano. Mídias sociais, muito além dos fashion blogs, e licenciamento na indústria da moda. E eu deixo o meu muito obrigada para vocês pela atenção. Convido-os a participar. Sempre temos um evento por mês e uma reunião ordinária por mês, como eu disse para vocês, abertos a todos. Por favor, participem, retornem. E eu abro agora para perguntas, para quem tiver interesse em fazer algum questionamento à nossa palestrante. Alguém gostaria?
Nenhuma pergunta? Por favor, tem um senhor aqui de xadrez. Boa noite, eu sou o Walter, formado em bacharel em Direito, estou preparando para tirar a carteira e venho aqui aprender sempre. E hoje para mim foi novidade, foi uma novidade especial que eu aprendi mais sobre moda, sustentabilidade, né, inclusão social. E agradeço também a expositora, a palestrante, a doutora Sibeli de Barro, socióloga também, né?